Bom dia, pessoal. Sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Ecologia, que é uma parte da Biologia que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E mais precisamente nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Bem, o que seriam os ciclos biogeoquímicos? Ciclos biogeoquímicos seriam a circulação que alguns elementos, os principais elementos componentes dos seres vivos, circulam dentro dos seres vivos e pelo meio ambiente. Então, representam a movimentação natural de alguns elementos químicos no ecossistema, entre os seres vivos e entre o meio ambiente. Como que alguns elementos saem do ambiente, entram nos seres vivos, são devolvidos pelo ambiente, certo? E nós vamos estudar mais precisamente sobre os 4 principais ciclos biogeoquímicos da natureza, que é o ciclo da molécula de água, o ciclo do átomo de carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Bem, nós vamos começar falando sobre o ciclo da água. A água é um dos principais componentes dos organismos vivos, né? Existem cerca de 65% a 75% dos organismos vivos, a grande maioria, é composto exclusivamente de água. A célula é composta de 65% a 70% de água, dependendo da célula. Como os seres vivos são formados por células, certo? Então, grande parte do corpo do ser vivo, da estrutura corporal do ser vivo, é água. Assim como o nosso planeta, né? 75% da superfície da Terra é coberta por água, cerca de 1/3, certo? Então você pode perceber a grande importância que a água existe, tanto para os seres vivos quanto para o ambiente, certo? Bem, nessa imagem dá para a gente perceber um pouquinho sobre como que a água circula no meio ambiente, certo? Só lembrando que a água ela pode ser encontrada em 3 estágios físicos, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Isso está diretamente relacionado à temperatura e à proximidade que estão as moléculas de água, certo? Primeiramente aqui nós temos, através dessa representação, os oceanos, né? A água em estado líquido, certo? Que ela sofre o processo de evaporação, se transformando em estado de vapor, certo? Formando as nuvens, certo? Essas nuvens, essa água, quando chega nas camadas mais altas da atmosfera, encontra a temperatura mais fria, volta para o estado líquido e cai em forma de chuva, que é chamada de precipitação. Essa chuva ela pode infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos, certo? Ou também ela pode ficar na superfície da Terra, formando os rios e tudo. E os seres vivos também podem devolver essa água, absorvem essa água através das raízes e podem devolver para o ambiente através do processo de transpiração e outros processos que eu vou apresentar para vocês agora, certo? Bem, a principal forma com que os seres vivos assimilam água, incorporam água, é bebendo. A grande maioria dos seres vivos bebem água, certo? E essa água é fundamental para formar a estrutura corporal, como meio para as reações químicas do organismo, para o transporte de substâncias. A água é um elemento fundamental para a vida e para a biodiversidade desse planeta. Entra principalmente bebendo, certo? Nos alimentos existe também uma grande quantidade de água. Então você não pode achar que você consome água somente bebendo, certo? Através da alimentação você também adquire uma grande quantidade de água. E como essa água é devolvida para o ambiente, os seres vivos perdem água de diversas formas. A principal forma com que os seres vivos perdem água é através do processo de transpiração, certo? Que é um processo difusional, onde os seres vivos estão constantemente perdendo água para o ambiente, certo? Bem, outro processo com que os seres vivos devolvem água para o ambiente é através do suor, que é liberado pelas glândulas sudoríparas, né? Que não libera só água, libera ureia e outras substâncias aí responsáveis pela excreção, certo? Então nós temos a transpiração, o suor, certo? Nós temos, aqui nós temos uma representação da transpiração acontecendo nas plantas, certo? Que é um processo fundamental. Muitas plantas elas criam uma camada de cera acima das folhas para evitar o processo de transpiração que acontece o tempo todo com os seres vivos, que é a principal forma com que os seres vivos perdem água para o ambiente, certo?
Essa água também pode ser perdida através do processo de respiração. Através da respiração, os seres vivos desidratam, certo? Você já deve ter reparado, quando você respira na frente do espelho, parece vapor de água, certo? Aquilo ali é um sinal de que você está perdendo água a cada momento que você está respirando. Por isso que é tão importante a realização da reposição de água. Existem outras formas de seres vivos perderem água, que é através da urina, certo? Glândulas lacrimais, todas as outras formas, os seres vivos perdem água no ambiente, certo? Então, preste atenção. O ciclo da água consiste na seguinte forma: a água circula pelo ambiente, como eu já mostrei para vocês, só que ela também entra nos seres vivos e é devolvida para o ambiente novamente. Ela entra principalmente bebendo, você ingerindo água ou através dos alimentos, e ela pode ser devolvida para o ambiente através da transpiração, através do suor, através da urina, certo? Então, das fezes, tudo contém água. Então, todo esse processo é fundamental para que a água circule no nosso planeta. Bem, pessoal, o próximo ciclo biogeoquímico que eu vou apresentar para vocês é o ciclo do átomo de carbono. Para que serve o carbono para os seres vivos? Todo ser vivo, tudo que é orgânico, considerado orgânico nesse planeta, é formado por átomos de carbono, certo? Todos os seres vivos são feitos de átomos de carbono, principalmente, é o principal átomo que forma as estruturas orgânicas, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, certo? São feitos de carbono, principalmente, grandes cadeias de carbono, certo? E onde o carbono é encontrado na natureza? Principalmente na atmosfera, né? Na atmosfera, o gás carbônico é encontrado na proporção de 0,038%. Ao contrário de outros gases, como o nitrogênio, que é encontrado em 78%, ou o oxigênio, que é encontrado em 21%, o gás carbônico ele é encontrado apenas 0,038% na atmosfera. Bem, e como que esse gás carbônico da atmosfera é incorporado nos seres vivos? Através do processo chamado de fotossíntese. As plantas conseguem retirar o gás carbônico do ar, certo? Reagir com a água e formar a glicose. Essa glicose vai ser utilizada para incorporar a estrutura do vegetal. Então, a forma com que os seres vivos adquirem carbono para fazer parte da estrutura, certo? É através da alimentação principalmente, mas inicia-se o ciclo do carbono através da fotossíntese, porque as plantas, que são os produtores da cadeia alimentar, são seres vivos que conseguem retirar o gás carbônico da atmosfera e utilizar esse gás carbônico para construir glicose e assim passar esse carbono através da cadeia alimentar para os seres vivos. E como que esse gás carbônico ele volta para o ambiente? Através do processo de respiração. Só lembrando que você respira oxigênio e libera gás carbônico, certo? Um processo fundamental para a produção de energia dentro das células. Então, esse gás carbônico ele é devolvido para o ambiente através da respiração, através da decomposição, que é feita por bactérias e fungos, e através da combustão, que é a queima, certo? Onde o gás carbônico é devolvido. Então, só para relembrar, a entrada de carbono nos seres vivos é feita através da alimentação e pelas plantas através da fotossíntese, certo? Você devolve o carbono para o ambiente através do gás carbônico, que é liberado na respiração, através da decomposição, os seres vivos que morrem, certo? Através das fezes também, certo? E através da combustão, que é o processo de queima. Bem, aqui nós temos o esquema que representa bem o ciclo do átomo de carbono, certo? Mostrando aqui, ó, que primeiramente as plantas conseguem retirar o gás carbônico do ar, certo? Através da fotossíntese, e nesse processo o gás carbônico é incorporado no meio vegetal, certo? E, bem, e esses vegetais que incorporaram o gás carbônico, eles podem passar o carbono através da cadeia alimentar, com o consumidor primário, consumidor secundário, certo? Ou esse carbono pode ser devolvido através da decomposição ou através da combustão,
certo? Que é a reação de queima que libera gás à base de carbono, certo? Bem, aqui nesse esquema, novamente, mostra que o processo de fotossíntese é o processo com que os seres vivos, com que as plantas, no caso, os seres vivos autótrofos, eles absorvem gás carbônico, certo? E através do processo de respiração, acontece o quê? A devolução desse gás carbônico para a atmosfera novamente, certo? Você não pode deixar de pensar que planta só faz fotossíntese. Planta faz fotossíntese, absorve gás carbônico, libera oxigênio, mas planta também respira, certo? Absorvendo oxigênio e liberando gás carbônico, assim como os animais fazem, como grande parte dos seres vivos fazem. Bem, isso aqui uma molécula orgânica, eu coloquei para representar a importância do carbono na construção das moléculas orgânicas. Isso aqui é um aminoácido, certo? E dá para perceber a grande quantidade de átomos de carbono que compõem todos os aminoácidos, né? Só lembrando que grande parte dos seres vivos são formados por água e a segunda maior estrutura componente orgânica dos seres vivos são as proteínas. E as proteínas são feitas de átomos de carbono e nitrogênio principalmente, certo? Então, através do processo de respiração, você libera gás carbônico, ele é devolvido para a atmosfera, como eu disse para vocês. E através do processo de combustão, que é a queima, esse gás carbônico também, que fazia parte do ser vivo, é devolvido para o ambiente. Existe uma grande quantidade de gás carbônico no subsolo do nosso planeta, né, através do petróleo, que nós utilizamos aí para produzir a gasolina, o óleo diesel e outros componentes que são utilizados como combustíveis, certo? E o petróleo, o que é? O petróleo ele é um produto da decomposição de seres vivos que já foram extintos há milhares de anos atrás, certo? Alguns seres vivos morreram nas eras geológicas anteriores e, através da decomposição, eles foram acumulados no subsolo do nosso planeta e hoje esse petróleo, que é a base de carbono, é utilizado para a queima, né, e produção aí de vários produtos e como combustível. E dessa forma, ele também é devolvido para a atmosfera através do processo da combustão. Depois ouvindo isso aqui. Bem, pessoal, aqui tem um outro tipo de ciclo biogeoquímico que eu vou apresentar para vocês, que é o ciclo do oxigênio. O oxigênio também é um átomo extremamente importante para os seres vivos, né? Ele é utilizado na respiração. O que é a respiração? Respiração é um processo de produção de energia que acontece dentro da célula, mais precisamente dentro de uma organela chamada de mitocôndria. Acontece nos seres vivos aeróbicos, que são seres vivos que produzem oxigênio, que produzem energia utilizando o oxigênio. E o oxigênio é o segundo elemento que existe em maior quantidade na atmosfera do nosso planeta, em 21%. E como que esse oxigênio ele é consumido, ele entra nos seres vivos? Através do processo de respiração, ok? Através do processo de respiração, esse oxigênio ele é consumido, ele é retirado da atmosfera, certo? Através do processo da decomposição, ele também é retirado da atmosfera, ele é consumido, e a combustão, que é o processo de reação química, que é o fogo, né, que você conhece. O que é o fogo? É uma reação com composto orgânico com oxigênio. Então o oxigênio ele é consumido, ele é retirado da atmosfera através desses três processos: a respiração, a decomposição e a combustão. E como que esse oxigênio é devolvido para o ambiente? Através do processo de fotossíntese. As plantas liberam, absorvem gás carbônico, água, produzem glicose e devolvem para o ambiente o oxigênio, que é tão utilizado na respiração dos seres vivos. Bem, esse esquema mostra, certo, como que o oxigênio, um pouco sobre o ciclo biogeoquímico
oxigênio, certo? Mostra aqui, ó, que o oxigênio é encontrado em 21% na atmosfera, uma grande quantidade desse gás é encontrado na atmosfera. Ele é absorvido pelos seres vivos através da respiração, não só animais, como plantas, micro-algas, todos eles, todos os seres vivos praticamente do planeta, a grande maioria deles, produzem energia através do processo de respiração aeróbica, que é a respiração que utiliza o oxigênio, certo? E esse oxigênio é devolvido para o ambiente através da fotossíntese. Na atmosfera, o oxigênio pode ser encontrado na forma da molécula de ozônio, e o ozônio é produzido a partir da reação do oxigênio com o vapor de água, os raios ultravioletas agindo nesse processo, produzem o ozônio que também fica na atmosfera do nosso planeta. Mas nem se compara com a quantidade de gás oxigênio em relação ao ozônio. É muito maior a quantidade de oxigênio. Bem, pessoal, continuando falando sobre os ciclos biogeoquímicos, nós vamos falar agora sobre um ciclo biogeoquímico muito importante, que é o ciclo do átomo de nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Certo? Primeiramente, tem que entender onde o nitrogênio é encontrado em grande quantidade. Na atmosfera, cerca de 78% do ar é nitrogênio, certo? Então, o gás que existe em maior quantidade na atmosfera é o gás nitrogênio, com 78%. E para que serve o nitrogênio para os seres vivos? É um dos principais componentes, assim como o átomo de carbono. O nitrogênio é um componente fundamental dos aminoácidos, que vão formar as proteínas, e também é um componente fundamental das bases nitrogenadas, que vão formar os ácidos nucleicos, certo? Bem, o nitrogênio ele é incorporado pelos seres vivos através do processo de fixação, que é um processo fundamental de transformação do nitrogênio atmosférico para uma forma assimilável pelos seres vivos. O retorno desse nitrogênio para a atmosfera é feito através da decomposição. A gente vai explicar melhor esse processo agora. Bem, aqui nós temos uma molécula, um aminoácido, certo? E o componente fundamental aí das principais moléculas orgânicas é o carbono e o nitrogênio, principalmente as proteínas, que é o composto orgânico que existe em maior quantidade nos seres vivos. Fundamental componente, um átomo fundamental para compor os aminoácidos e as proteínas é o átomo de nitrogênio, assim como o DNA, que é composto por bases nitrogenadas, que é adenina, guanina, citosina e uracilo. O nitrogênio é fundamental para que os organismos construam as suas proteínas, o seu material genético, que é feito à base de nitrogênio. Bem, o ciclo do nitrogênio ele é dividido em partes, certo? Nós temos o processo de fixação, o processo de nitrificação e o processo de desnitrificação. A fixação é o processo em que o nitrogênio gasoso, N2, se torna de uma forma assimilável pelos seres vivos. Essa fixação pode ser feita de duas formas: a fixação atmosférica e a fixação biológica. Primeiro nós vamos falar da fixação atmosférica, que é o processo em que o N2, o gás nitrogênio, que existe em 78% da atmosfera, torna-se assimilável para os seres vivos através de descargas elétricas. Bem, essas descargas elétricas que existem na atmosfera conseguem transformar o nitrogênio N2 juntamente com outro gás que existe em grande quantidade, que é o O2, e transformar na atmosfera esses gases em nitrato. O nitrato é uma forma perfeitamente assimilável pelas plantas, certo? E assim as plantas absorvem o nitrato e incorporam o nitrogênio na sua estrutura e passam esse nitrogênio através da cadeia alimentar. Nós, seres vivos heterótrofos, certo? Nós que se alimentamos de outros seres vivos, nós consumimos o nosso nitrogênio através da alimentação. Só que algum ser vivo tem que conseguir absorver o nitrogênio que está no ambiente. E as plantas fazem isso. E a fixação atmosférica, feita por descargas elétricas, transformando N2, o gás oxigênio, em nitrato, é uma forma fundamental para que, em forma de
gotas de chuva, esse nitrato caia e se torne assimilável para as plantas, para a construção das suas proteínas e a construção do seu material genético. Mas a forma de fixação mais importante na natureza é a fixação biológica, que é feita por bactérias que ficam associadas a raízes de plantas, certo? Então, olha só, a fixação biológica é feita por cianobactérias e algumas bactérias do gênero Rhizóbio, que eu vou explicar para vocês, que conseguem transformar nitrogênio, N2, em amônia, que também é uma forma que pode ser absorvido pelas plantas. Olha só, aqui nós temos exemplo de seres vivos fixadores. Aqui nós temos uma bactéria, que é a bactéria do gênero Rhizóbio, que fica associada à raiz de plantas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E nós temos também as cianobactérias, que são bactérias autótrofas, que além de realizarem a fotossíntese, realizam a fixação do nitrogênio em ambiente aquático. As plantas da família leguminosas, como soja e feijão, possuem em suas raízes nódulos, estruturas que acumulam uma grande quantidade de bactérias do gênero Rhizóbio que conseguem fazer a fixação biológica, transformar o nitrogênio N2 em amônia para que possa ser assimilado pelas plantas. Essas bactérias do gênero Rhizóbio ficam localizadas nas raízes das plantas, como eu disse, em forma de nódulos, certo? Pequenos nódulos, e isso existe em grande quantidade nas plantas das leguminosas. Você já deve ter ouvido falar no processo de rotação de culturas, que é um processo fundamental para melhorar a qualidade do solo. É quando um agricultor planta durante muito tempo um determinado produto, café ou cana, por exemplo, certo? E esse solo se torna desgastado. Para melhorar a qualidade do solo, ele planta alguma leguminosa, que é uma planta que acumula muito nitrogênio em suas raízes. Dessa forma, essas plantas leguminosas devolvem o nitrogênio da atmosfera, devolvem para o solo, tornando o solo altamente nitrificado, o que é muito importante para que as plantas consigam crescer com vitalidade e com vigor. Então, o processo de rotação de cultura consiste nisso: você plantar uma leguminosa intercalada com outra cultura para melhorar a qualidade do solo. Bem, nós falamos sobre o processo de fixação, que é o processo de transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, né, que é uma forma similar para as plantas ou nitrato, certo? Já o processo de nitrificação é o processo que resulta na formação de nitrato, que é feito através de bactérias. O processo de nitrificação é dividido em duas partes, que é a nitrosação e a nitratação. Vamos diferenciar cada um deles. A nitrosação é o processo de transformação de amônia em nitrito, certo? O nitrito é uma forma que não pode ser absorvido pelas plantas. Então, olha só, a planta proveniente da fixação, a excreção animal e a decomposição liberam amônia na atmosfera, no solo, certo? Esse solo, essa planta não consegue absorver a amônia dessa forma, no solo. Então, algumas bactérias, como nitrosomonas e bactérias do gênero Nitrococcus, conseguem transformar essa amônia que estava no solo em nitrito, primeiramente. O nitrito não é absorvido pelas plantas. Só que existe um outro processo, que é a nitratação, em que outro grupo de bactérias, que são as bactérias Nitrobacter, conseguem transformar esse nitrito, que não é absorvível, em nitrato, que é uma forma perfeitamente absorvida pelas plantas, como eu já disse para vocês. Essa é a fase de nitratação, certo? Então nós temos o processo de nitrificação, que é o processo de transformação final em nitrato, através da decomposição. Isso é realizado por bactérias, que é uma forma perfeitamente assimilada pelas plantas. E também nós temos o processo de desnitrificação, que é a forma com que o nitrogênio que estava no solo, que estava presente no organismo, ele passa a se transformar em gás nitrogênio novamente. Isso é feito por algumas bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que utilizam nitratos como forma de respiração, bactérias que, ao invés de utilizar o nitrogênio, utilizam compostos nitrogenados
para respirar, e nesse processo de respiração, chamado de respiração anaeróbia, certo? Ocorre a liberação do nitrogênio em estado gasoso. Então o nitrogênio é devolvido para a atmosfera através do processo de desnitrificação. Bem, esse esquema mostra muito bem resumido o ciclo do nitrogênio. A fixação do nitrogênio, que é a transformação do nitrogênio para uma forma assimilável, pode acontecer pelas descargas elétricas, caindo esse nitrato em forma de chuva, certo? Essas plantas podem fixar o nitrogênio através de bactérias associadas às suas raízes, que são as bactérias do gênero Rhizóbia, principalmente, né? E essas bactérias conseguem transformar aí, o N2, o gás, em amônia, que é incorporado para a planta e assim utilizado, e essa planta pode passar o seu nitrogênio através da cadeia alimentar. Quando o ser vivo morre, ele entra em decomposição, certo? Aí entra em ação o processo de nitrificação, que é o processo de transformação do nitrogênio do ser vivo em nitrato para uma forma perfeitamente assimilável pelas plantas para que elas possam crescer novamente. E nós vemos por último o processo de desnitrificação, que é a forma com que algumas bactérias anaeróbicas devolvem o nitrogênio para a atmosfera através do processo de respiração. Ok? Tomara que vocês tenham entendido os ciclos biogeoquímicos e muito obrigado.